Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz diante, né, de tudo que está ocorrendo aqui e também no mundo, né? Então vamos lá. O nosso conteúdo, a formação dos povos indígenas do Brasil, tá? Qual é, sobretudo, nosso objetivo? É entender de como se deu o processo de formação da cultura indígena no Brasil, como se encontram os povos indígenas hoje e quais são aí os impactos negativos gerados sobre os povos indígenas, tá? Ou seja, os impactos que contribuíram para o declínio, né, ou se não para o fim de diversas culturas indígenas que existiam no território brasileiro, tá? Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui de Sociedade e Cultura, das aulas remotas, né, das aulas gravadas aqui, e aqui abaixo, meu e-mail, para vocês podem estar mandando mensagem, enfim, acerca de que vocês entenderam o conteúdo, e aproveito também para dizer 3 pontos. Primeiro, sobre a questão de necessidade de vocês fazerem as atividades. Segundo ponto, no ato da atividade, vocês poderão estar utilizando tanto essa videoaula como as apostilas. Ah, professor, mas não tem uma apostila. Entre em contato com o seu professor de Sociedade e Cultura, professor ou professora, pelo meio do WhatsApp, enfim, ou qualquer outro meio de comunicação. Entre em contato que ele vai ceder o material. E terceiro, deixe o seu comentário aqui abaixo. Inclusive, você pode até deixar também sua dúvida aqui abaixo, caso vocês não queiram enviar. Ou seja, seu nome, em qual escola você estuda, em qual bairro você mora, bairro, povoado, a rua, a avenida, a comunidade, enfim. Deixe o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje é a formação dos povos indígenas do Brasil, tá? Antes de mais nada, eu trago primeiro esse quadro aqui acerca da distribuição, ok? Acerca da distribuição dos povos indígenas hoje no Brasil, tá? É esse o quadro aqui. Porém, esse quadro ele foi montado no ano 2010 pelo IBGE. Por que, professor, em 2010 e não algo mais atualizado? Porque foi o último ano, né, que o IBGE elaborou aí, pessoal, a pesquisa sobre o mapeamento, né, e a distribuição da população indígena por todo o território brasileiro. Então, quer queira que não é que seja a pesquisa mais recente, mas foi o último dado levantado pelo IBGE. Então, baseado nesses dados levantados, é que a gente conseguiu constatar aí essa divisão e esse mapeamento da população indígena no Brasil. Então, vamos lá. Os municípios com maior quantidade de indígenas hoje estão no estado do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira, com 29 mil indígenas. São Paulo de Olivença, 14 mil indígenas. Itabatinga, 14 mil indígenas. Basicamente, 15 mil ambas as cidades. Tá ok? Então, frente a essa questão, nós temos aqui o estado do Amazonas como o estado que possui maior quantidade de povos indígenas do Brasil. Mas não significa somente o estado do Amazonas que tenha povos indígenas, tá? Em outros estados também temos povos indígenas, inclusive o estado de Sergipe. Quantidade de indígenas por unidade de federação, ou seja, por estado. Quantidade de indígenas por estado. Mais de 200, amarelo, os estados em amarelo, de 2 a 10 mil indígenas. Então, observem bem. Temos Goiás, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo, de 2 a 10 mil indígenas. A região laranja, né? Então temos Tocantins, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Roraima e Acre. São o laranja, de 10 a 20 mil indígenas, tá? O roxo, ou lilás, enfim, de 20 a 40 mil. Quais são? Pará, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul. E o verde, mais de 80 mil, que é justamente o Amazonas. Então, observem bem, o Amazonas, atualmente, no ano 2010, na verdade, perdão, no ano 2010, era o estado com maior quantitativo de indígenas do Brasil, ok? Isso segundo o IBGE. Aí vejam só, distribuição da população geral e população indígena nas 5 macro-regiões do Brasil. A gente sabe que as regiões do Brasil são Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Distribuição da população geral e população indígena nas 5 regiões do Brasil. Região Norte, população indígena, 45%. Então, 45% dessa população aqui, pessoal, ela é indígena. Região Centro-Oeste, que é a região verdinha aqui, ó, 20% indígena, tá? Região Sul, que é essa parte de cinza, 8%. Região Nordeste, 24%, ok? E região Sudeste, população indígena, 3%. Aí agora aqui, eu trouxe esses dados da FUNAI, né? O que é FUNAI? Fundação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, para vocês perceberem a seguinte questão, tá? A seguinte questão. Observem que essa região aqui, onde se concentra o Pará, o Amapá e Amazonas, são as regiões que possuem mais povos indígenas. Por quê? Porque são as regiões que maior possuem florestas, inclusive a Mata Amazônica, Mata Atlântica, a Mata Atlântica e a Mata Amazônica. Tá, pessoal? Essa região aqui, automaticamente, a grande maioria desse território aqui não foram explorados durante o processo de colonização. Essa região aqui não foi explorada durante o processo de colonização. Diferente dessas regiões, porque os povos portugueses, né, e os espanhóis, eles vieram por essa região litorânea aqui. Olha o mouse aqui, observa aqui o mouse, pessoal. Eles vieram por essa região aqui, a região do Nordeste. Então, os povos europeus, eles exploraram essa região como consequência, né? Colocaram em declínio o fim de determinadas práticas indígenas que aqui existiam, e aí os povos indígenas que aqui habitavam a região Nordeste e a região Sudeste foi sendo, aos poucos, expulsos. Então, eles fizeram esse movimento. Os povos indígenas saíram dessas regiões que aqui habitavam e foram para a região da Amazônia, como uma forma de se proteger, né? Como uma forma de sobreviver dos ataques dos povos europeus que estavam sendo colocados em pauta, né, em prática nessa região aqui. Porém, alguns povos resistiram e permaneceram nessa região. Os que permaneceram acabaram sendo mortos pelos povos e pelos europeus e outros acabaram resistindo. Então, por exemplo, se em 2010, se em 2010, o Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, essa região aqui possui povos indígenas, foi porque eles resistiram e permaneceram aqui, tá? Hoje, no estado de Sergipe, tem povos indígenas? Tem. No ano 2021, tem povos indígenas? Tem. Sobretudo na região do Rio São Francisco, tá? A região aí é marcada, né, pelo alto relevo, né? Enfim, né? Porque é uma forma de proteção. Então, os cânions de São Francisco, lá também tem os povos indígenas. Não tão quanto existia aqui antes da chegada dos portugueses, mas lá também existe. Então, diante disso, a gente percebe que a região que possui mais centros urbanos, são as regiões que possuem menos povos indígenas. Então, a região sudeste, né? Ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Espírito Santo, são regiões, são 3%, regiões que anteriormente eram da mata, né, isso, eram floresta, mas que com o processo de colonização, esses povos indígenas foram recuando para outros locais como uma forma de sobrevivência, tá, pessoal? Então, sobre a população indígena, a população brasileira é bastante miscigenada, ou seja, diversificada, né?
Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças ou etnias que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os grupos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Essa primeira informação aqui traz sobre o processo de colonização dos povos indígenas, pessoal, e a formação da cultura brasileira, sendo hoje miscigenada, porque teve a participação de diversos grupos indígenas, né, ou seja, os povos que aqui já existiam, os grupos africanos que foram trazidos à força nos navios negreiros da África para o Brasil, imigrantes europeus e também asiáticos. O encontro dessas culturas, dessas diferentes culturas, contribuíram de forma significativa para a diversidade cultural. Ao mesmo tempo que contribuiu para a diversidade cultural, também acabou gerando aqui alguns impactos. Dentre os impactos, né, com a chegada desse novo público para a região Nordeste, por exemplo, e a região Sudeste, os povos indígenas, por uma questão de sobrevivência, sobretudo fugindo, né, dos ataques dos povos europeus, fugiram para outra região. Então, teve o seu lado positivo, teve a formação, né, um hibridismo cultural, que é hibridismo, a circulação de diferentes culturas sobre o mesmo território, no caso sobre o Brasil. É algo positivo. Intensifica a cultura, intensifica a economia, cresce a cultura, cresce a economia, cresce as questões políticas, relações sociais, a interação com o sujeito, enfim. É algo muito positivo. Em contrapartida, acabou gerando ali o genocídio, né, e ataque a diversos grupos dos povos indígenas, porque os povos indígenas eles ocupavam toda a região do Brasil. Então, se era do interesse dos portugueses, né, e automaticamente dos espanhóis, explorar as terras brasileiras, sobretudo os portugueses, tinha que, em contrapartida, lutar contra os povos indígenas. E os povos indígenas, eles foram atacados de diversas formas pelos portugueses, né, pessoal? Uma luta aí que é entendida atualmente como uma luta desigual, né? Enfim. E sobre a questão, né, dos povos indígenas, antes do descobrimento, aí eu faço uma ressalva aqui sobre a palavra descobrimento, que alguns ainda chamam como descobrimento, outros chamam como invasão, ou se não como conquista. Descobrimento, quando usa a palavra descobrimento, significa que os povos indígenas, quando os portugueses chegaram, não existiam. Porque o Brasil foi descoberto. Não, os indígenas já existiam. Então, não é descobrimento, tá? É conquista. Eu coloquei a palavra aqui, descobrimento, justamente para gerar essa reflexão. Mas a palavra correta aqui é conquista e invasão, tá? Ou invasão. O território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caigaque e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Pessoal, observe. No passado, né, lá em torno de 1600, 1700, o Brasil possuía aproximadamente 2 milhões de pessoas, tá? E isso daí, aí vamos lá para 2010. Quantos povos existiam no Brasil? Tá? Na Amazonas, pessoal, ó, 168 mil havia no estado da Amazonas. Então, diante disso, aliás, mais de 80 mil, perdão, aqui, pessoal, perdão, mais de 80 mil. Então, diante disso, a gente consegue perceber que os povos indígenas, aos poucos, foram sendo aí, que foram sendo eliminados do território brasileiro. Então, os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil. Quando o território ainda não tinha esse nome, existiam inúmeras etnias indígenas. Aqui, pessoal, são etnias, tá? Ou seja, são grupos culturais que se diferem um do outro, seja na questão cultural, na questão do idioma, né, da linguagem, dos hábitos. Então, são grupos étnicos que formam os povos indígenas. Existem inúmeras etnias que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do território, como a gente acabou de observar. Nessa época, viviam em grandes comunidades, chamadas de tribos, e tinham uma subsistência baseada na utilização do que era provido pela natureza, caça, pesca, colheita de alimentos. Sobre esse aspecto aqui, eu tenho a acrescentar para vocês que os povos indígenas eles preservam muito a natureza, muita natureza. Na verdade, eles veem a natureza como uma questão espiritual, tá?
É, portanto, que a grande maioria dos povos indígenas, antes da chegada do monoteísmo, né, do cristianismo, eles eram politeístas. Para cada advento, para cada aspecto da natureza, possuía um Deus. Então, na verdade, não era um Deus, mas um representante simbólico daquele aspecto, né, que transmitia paz, força, esperança, renovação, enfim. Então, eles praticavam a caça, a pesca e a colheita de alimentos sem afligir, ou seja, sem destruir a natureza, ok? Então, eles faziam a caça, ok, mas tinha determinadas questões que eles não poderiam fazer em preservação daquela caça e a importância daquela caça, daquele animal para aquele ambiente. Existia-se cerca de 3 milhões de indígenas que habitavam a região no momento antes dos portugueses. Esses 2 milhões, perdão, já estou voltando aqui. Esses 2 milhões eram em 1800, eram 2 milhões. Porém, em 1500, 300 anos antes, existiam 3 milhões. Qual é a questão desses dados aqui? Que esses dados são variados. Por quê? Não sabe especificamente o quantitativo de povos indígenas que tem no Brasil hoje, porque existem algumas tribos que ainda não foram visitadas dentro da Amazonas, em que inclusive vivem em estado de isolamento total, não tiveram contato com nenhum ser branco, com ninguém na Amazônia. Estima-se que cerca de 3 milhões de indígenas habitam a região, né, com a chegada, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, no Brasil, apenas 150 depois, em 1650. A população indígena já havia sido reduzida para cerca de 700 mil pessoas. Então, observe que depois, né, da chegada dos portugueses, a população indígena entrou em declínio, ok? Porque justamente eles visavam, naquele período, a eliminação da população indígena para então habitar, para então colonizar as terras brasileiras, porque os índios, eles defendiam as terras brasileiras. Então, por isso que muitos dizem que eles eram os defensores da terra. Atualmente, conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, a população indígena é aproximadamente 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. Isso segundo os dados do IBGE em 2010. 800 mil pessoas, ou seja, 800 mil etnias divididas em diversas culturas e etnias. Aí eu trago aqui, pessoal, alguns problemas que acabaram impactando de forma negativa o cotidiano e a cultura indígena. Problemas que foram gerados a nível histórico e também atuais. Então, aqui é segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, tá? De acordo com o Ministério da Justiça. Primeiro problema, o contexto socioambiental das comunidades indígenas hoje. Os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas são de grande complexidade, envolvendo desde saúde, educação, acesso a mercados, invasões das terras, sem falar da regularização fundiária. A grande maioria das comunidades indígenas passa por fortes transformações socioeconômicas e culturais, afetando seu bem-estar e sustentação econômica, como também a sustentabilidade ecológica de suas terras. A gestão ambiental e territorial é um tema transversal a essa realidade, integral à sustentabilidade social e econômica das comunidades indígenas. Então, aqui nesse primeiro ponto, o que é que a gente pode perceber de questão de impactos que contribuíram para o fim, ou se não, para o prejuízo da população indígena? A invasão das terras, tá? Garimpeiros e fazendeiros e madeireiros acabam invadindo as terras dos povos indígenas, as aldeias, a fim de tornar aquela região, né, como um espaço econômico de comercialização. Então, diante disso, outra questão é justamente a questão da saúde. Os povos indígenas, eles têm direito à saúde. Então, muitos locais no Brasil, a saúde aos povos indígenas são negligenciados, permitindo que os povos indígenas saiam daquela região. Então, a partir do momento que impede a negligência da saúde, permite que os povos indígenas, né, em busca de saúde, saiam daquelas localidades. E automaticamente aquele espaço fica livre para a exploração das terras. Então, diante disso, a questão da saúde, a situação da educação, muita gente acaba aí gerando um estereótipo e sendo, de certa forma, preconceituoso, tá, pessoal? A partir do momento de dizer que os povos indígenas não podem frequentar a educação. Pelo contrário, isso aí é um preconceito, uma discriminação que você tem com os povos indígenas. Pelo contrário, todos, independentemente de etnia, de cor,
de classe social têm direito à educação e à saúde, ok? Acesso a mercados, ou seja, a gente sabe, né, que a comercialização aumentou. Eles viviam antes da caça e da pesca, porém, né, de acordo, né, com esse processo aqui, foram reprimindo os povos indígenas em um canto, né, os madeireiros, garimpeiros e fazendeiros foram reprimindo os povos indígenas no canto, eles ficaram, é, eles ficaram com pouco espaço para praticar a pesca e a caça. Então, muitos povos indígenas tiveram que sair de suas terras para trabalhar nas cidades, para sobreviver, porque nas terras indígenas já estavam sendo ocupadas por madeireiros, né? Ou seja, que extraiu ali as madeiras, enfim, prejudicava a natureza de todas as formas. Então eles vão trabalhar na cidade como uma forma de sobrevivência. Mas o fato de ele trabalhar na cidade, o fato dele comercializar, ser comerciante, ser doutor, ser médico, ser engenheiro, ser professor, não significa que eles não são mais indígenas. Sim, eles são indígenas, sim. Porque para ser indígena é algo de pertencimento, é uma herança hereditária que ele tem com seus antepassados, é uma relação, é algo de pertencimento. Não significa que vai ser o adereço que ele usa, que vai ser o brinco grande, que vai ser um brinco, que vai ser um adereço, que vai ser uma pena, ou algo religioso que ele usa no corpo, que vai definir ele ser índio. Não, o que vai definir ser índio é a pertença da cultura dele, o pertencimento que ele tem com a cultura dele, tá, pessoal? Então, tomar cuidado com os preconceitos que existem aí, não esqueçam. Então, aqui eu trouxe duas imagens, né, sobre os impactos gerados, pessoal, pelas madeireiras, ó. Relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil. Por que as madeireiras geram impacto sobre a população indígena? Primeiro, porque os povos indígenas, eles preservam a natureza. Porque eles veem a natureza como um espaço sagrado, como um espaço de meditação, como um espaço de paz, um espaço sagrado que deve ser respeitado de acordo com suas espiritualidades, tá? Cada elemento da natureza representa um aspecto simbólico religioso dentro dos povos indígenas. Então, a partir do momento que essas terras, que essa natureza, ela é invadida pelos madeireiros e fazendeiros, os fazendeiros têm como objetivo destruir a mata para criar gado. Os madeireiros retirar a madeira para comercialização e garimpeiros explorar as minas. E isso acaba gerando uma violência contra os povos indígenas, fazendo com que os povos indígenas que aqui residiam sejam expulsos, indo para outros locais, sendo ali uma perda de cultura, tá? E aqui, pessoal, protesto, né, os povos indígenas, eles a todo tempo, inclusive agora, eles fazem protesto sempre, né? Haja vista a grande questão que existe aí, né, sobre o não respeito à cultura indígena e às terras indígenas. Muitas terras indígenas que foram regulamentadas, né, ou seja, que não podem ser invadidas por garimpeiros, estão sendo invadidas, né? Então, terra é vida, despejo é morte. Então, muitos povos indígenas estão sendo despejados de suas próprias terras. São questões que devem gerar aí reflexos e também uma reflexão no nosso comportamento, enfim, enquanto sujeito, né? E mostrar que, independentemente das etnias, né? Nós estamos no mesmo barco e devemos lutar sempre pelos direitos sociais dos povos indígenas e, assim, construir uma sociedade melhor, né, para todas as culturas brasileiras. Tá bom, pessoal? E do mais, hora da nossa atividade, ok? São apenas duas questões básicas. Cite os primeiros grupos formadores do povo brasileiro. Essa é fácil. Essa é muito fácil, né? Eu apresentei aqui os primeiros grupos, porque o Brasil é riquíssimo na sua formação étnica, tá? Então, vocês observem que eu apresentei essas duas questões. E a terceira eu vou falar. Você vai colocar aí a terceira. Professor, e por que você vai falar e você não escreveu? Sabe por quê? Porque eu sei que tem alunos que não assistem às videoaulas. Ele tem que assistir às videoaulas para responder a atividade. Aí só tira só o print, né, da atividade e vai fazer a atividade. Aí, como suporte, ele pode utilizar a videoaula. Então, diante disso, para quem, de fato, está assistindo a aula, vai fazer aí a terceira questão. A terceira questão é, bote 3, beleza? Terceira questão. Identifique 3 impactos gerados pelo avanço da globalização na população indígena. Pronto.
Identifique, repetindo, identifique 3 impactos, ou seja, 3 pontos negativos gerados pelo avanço da globalização nos povos indígenas. Essa é a questão que vocês vão responder. 3 impactos. Inclusive, apresentei aqui. Porque vocês sabem, pessoal, que as invasões das terras, elas são incentivadas por quem? Pelo crescimento econômico. O crescimento econômico, ela é incentivada pela globalização. Então, aqui, eu já tenho as 3 respostas, né? Aumentou a globalização, automaticamente o acesso ao mercados, né? Ficaram mais restritos, a invasão das terras também. Ok? E aí aumentou o interesse. Tá bom? Então, do mais, acreditar que você pode já é meio caminho andado. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Até a próxima aula, tá? E não esqueçam de fazer a atividade, deixar o seu comentário. Valeu, pessoal!